especialistas clínicos, e hoje nós estamos aqui nesse projeto Masterclass 3M em parceria com a Dental Speed. E no vídeo de hoje o objetivo é responder as perguntas, as dúvidas sobre moldagem que vocês nos enviaram. Então, a primeira pergunta é essa daqui: qual a diferença entre alginato, silicone por condensação e silicone por adição? Bom, o alginato é um hidrocoloide, então que passa pelo processo de cinérese e embebição. Por isso, tem uma estabilidade dimensional menor. Então, o que pode ser usado em situações mais limitadas, por exemplo, às vezes você quer fazer uma plaquinha de clareamento, por alguma coisa que não precise tanta precisão. Já o silicone por condensação é um material com mais precisão, mas que ocorre uma reação de base e catalisador e acaba gerando um subproduto, o álcool. Então, você deve usar um silicone quando você usar, né, um silicone por condensação, você precisa aguardar um tempo para a recuperação elástica do molde e depois terá um tempo máximo para vazar o modelo, em torno de 24 horas. Daí, acho que a Josi vai complementar com o silicone de adição, né, Josi? E é interessante quando a gente fala nessa questão de moldagem, né, Gillian, porque, na verdade, o fluxo de restaurações indiretas é muito longo. Então, às vezes, acontece da gente precisar ficar ajustando uma peça lá no final por muito tempo e a falha acabou sendo lá no processo de moldagem. Então, talvez utilizar, assim, um material que tenha, né, essa precisão mais acurada seja super interessante. E, nesse ponto, o silicone por adição é uma excelente opção. Diferente do que você falou, né, Gillian, sobre o silicone por condensação ali, dele perder algum subproduto, o silicone por adição, ele não perde esse subproduto. Então, ele acaba, sim, sendo um material com mais estabilidade dimensional, né, nessa reação de base catalisadora ali, justamente por isso, por não perder componente, e por conta disso, justamente, a gente pode, claro que aguardando o prazo inicial ali dos 30 minutos, né, para recuperação elástica, que isso, qualquer material, a gente precisa guardar esse prazo, mas aí a gente tem até 14 dias, no caso do Express XT, para poder vazar esse modelo. Então, isso é interessante também, por exemplo, se você trabalha com um laboratório fora da sua cidade, fora do seu estado, né, que precisa enviar esse laboratório para outro lugar. Então, acaba que o silicone por adição tem isso de interessante também, né? Esse prazo prolongado, né? Essa estabilidade prolongada para poder vazar aí os materiais. E ainda falando, né, sobre silicone por adição, é interessante que o silicone por adição que você utiliza tem algumas características específicas, né? Então, é importante que a gente sabe que silicone por adição, ele não é um material naturalmente hidrofílico, ele é hidrofóbico. Então, os fabricantes acabam inserindo ali componentes, né, para poder melhorar um pouco essa hidrofilia. E isso tem um problema, porque quando a gente coloca ali componentes para melhorar a hidrofilia, geralmente a gente piora a resistência ao rasgamento. Então, são materiais que, na hora de você remover a moldagem, por exemplo, ele pode acabar rasgando nas áreas mais críticas ali, né, nas margens do preparo. Então, é importante que ele tenha, sim, a hidrofilia, né, para conseguir copiar ali, independente de ter sangue, umidade, mas que ele tenha também essa resistência ao rasgamento. No caso do Express XT, a 3M trabalha com um componente patenteado que chama carbosilano. E ele faz justamente essas duas coisas. Ele aumenta a hidrofilia e não deixa a resistência ao rasgamento diminuir. Por conta disso, você consegue aí ter moldes, né, mais precisos. Eu acho que é interessante a gente falar também, né, Júlia? Não estava na pergunta, mas o poliéster também é um material que a gente tem no nosso portfólio aí da 3M. E é o emprego, no caso, né? E ele tem uma característica muito interessante. Diferente dos silicones que a gente falou, ele tem uma hidrofilia intrínseca. A gente não precisa colocar um componente ali para que ele seja hidrofílico. Ele é intrinsecamente hidrofílico. E outra característica que é interessante, um pouquinho diferente do emprego também, é o snapset, né? Aquele comportamento de snapset. Que é quando você vai moldar, por exemplo, vários elementos, à medida que você vai injetando ali, né, o material, o emprego, ele tem uma viscosidade sustentada. Então, do primeiro elemento que você está injetando até o último elemento, ele está na mesma viscosidade, ele não vai aumentando, como acontece com o silicone, né? Isso, para quem trabalha com reabilitação, né, Josi? Exatamente, reabilitação, casos extensos, né? Às vezes vai fazer ali 12, 14 elementos de uma vez, então essa característica do snapset pode ser um coringa também, né? Dependendo aí do seu caso. Gília, a segunda pergunta é bem comum, que é sobre a questão de como manipular o silicone por adição, né? Posso utilizar luva? Como que eu devo manipular?
Então, na verdade, pessoal, luvas de látex a gente não pode utilizar, né? Elas têm ali na composição o látex, né, o enxofre, e isso acaba interferindo na polimerização do seu material. Então, se vai utilizar luvas, né, use luvas nitrílicas ou vinílicas, né, que não tem esse componente ali que vai alterar a polimerização. Ou então, pede para a secretária manipular, desde que ela esteja com a mão bem limpa, né, sem luvas e tudo, seria uma outra opção também. Uma dica importante, já que a gente está falando, né, dessa manipulação manual ali, é sempre tomar o cuidado para não trocar as colheres dos arroz ali, né? Então, tomar esse cuidado de sempre utilizar as colheres separadas, né? Justamente para não ter ali nenhuma polimerização prévia do material. Isso. A terceira pergunta, Josi, que a gente recebeu foi a seguinte: qual moldeira eu uso para moldar com silicone de adição? Então, o ideal é usar moldeiras rígidas, de inox, pode-se utilizar um adesivo para moldeira universal, né? O importante mesmo é deixar, ver se toda a arcada, todo o preparo está sendo englobado pela moldeira e deixar pelo menos uma distância de 2 a 3 milímetros do dente até o fundo da moldeira, para que a gente tenha não fique, o silicone não fique fino, né? Para eu não ter gerado distorção. Então, para eu ter uma camada, uma porção mais estável ali na minha moldeira, que quando eu remover o molde da boca, eu não tenha essa distorção, não sofra essa distorção. Então, acho que isso é o mais importante. A quarta pergunta: qual é a melhor técnica para moldar com silicone por adição, como o Express XT? Certo. Nesse caso, a gente tem duas técnicas aí super conhecidas, né? Então, a primeira técnica é a simultânea ou em passo único, ou seja, onde a pasta densa e as pastas fluidas ali, elas tomam presa junto, né? A gente faz tudo em uma etapa só. E aquela de duplo passo, onde você molda primeiro com a densa, então é como se fosse ali, entre aspas, né, uma personalização da sua moldeira com a densa, e depois você injeta a fluida e leva num segundo passo ali na boca do paciente, né? Faz alguns alívios, claro, injeta a fluida e leva ali na boca do paciente. Mas eu acho que isso é muito pessoal, né, Josi? Porque alguns estudos mostram que a de duplo passo, às vezes, pode dar uma maior precisão. Mas, às vezes, você trabalha muito bem com a tua secretária, a 4 mãos, e ela já vai manipulando, você já vai introduzindo ali o material leve, funciona muito bem. Eu acho que, assim, que o mais importante do que a técnica mesmo que você escolher é respeitar as proporções e o tempo recomendado pelo fabricante do material, né? Eu acho que a técnica que você se adequa melhor e que já está acostumado, você vai dominar melhor, vai ter mais moldagens. Exatamente. Aí tem uma pergunta agora, inclusive, sobre isso, né? Sobre a técnica, especificamente na técnica de duplo passo. Quais são as possíveis formas, por exemplo, de eu fazer esse alívio, que é super importante? Então, a gente vê várias pessoas, né, fazendo de diferentes formas, enfim, uma delas é fazer realmente recortes naquele molde, né? Então, dei com a densa, faço ali alguns recortes para aliviar e para ajudar o material a extravasar, né? O material fluido que vai vir em seguida a extravasar. Eu posso fazer também, algumas pessoas utilizam pequenos movimentos, então inserir a densa na boca do paciente, eu faço pequenos movimentos ali, depois de mais ou menos 30 segundos, né? Então, pequenos movimentos, que esses movimentos já vão gerar uma distorção, que vão servir já como alívio, né? E depois injeto ali a fluida em seguida. Uma outra técnica também seria utilizar um filme de PVC. Agora aqui vai uma dica. Se eu coloco esse filme de PVC muito esticado, eu não vou fazer alívio nenhum. Então, se vou utilizar essa técnica, né, do filme de PVC, eu deixo ele um pouquinho mais enrugado, justamente para criar áreas ali onde possa haver esse alívio. E uma outra técnica, né, que às vezes as pessoas utilizam é de moldar, por exemplo, ali uma região que está com provisório. Então, você molda o seu provisório, o provisório por si só vai servir como alívio, e aí depois vem com a pasta fluida. Né? Então, uma dica super importante também nesse quesito, né, de fazer aí a técnica do duplo passo é, primeiro, quando você for injetar a fluida, você injeta primeiro no molde e depois na boca do paciente. Muita gente faz o contrário, e a questão da temperatura da boca do paciente está maior, acaba acelerando um pouco a presa. Então, sempre toma cuidado, né, quando a gente for fazer a injeção ali, né, nos dois locais, sempre primeiro no molde, depois na boca do paciente.
A próxima pergunta, Josi, a gente sempre recebe lá na 3M, né? Os dentistas sempre têm. Tem problema usar a pasta densa de uma marca e a fluida de outra? Então, a gente sempre recomenda o uso das pastas da mesma marca, porque é uma forma de garantir a compatibilidade química entre elas, né? Uma das falhas possíveis é quando há o descolamento da densa com a fluida. Então, a gente sempre recomenda isso, usar a mesma marca, porque são os mesmos princípios ativos, a mesma química, então vai ocorrer a mesma compatibilidade. E o resultado, né, o sucesso, acho que está mais garantido. Exatamente. São detalhes aí que fazem a diferença, né? Como que a gente vai garantir essa compatibilidade? E não só química, né, Gília? A compatibilidade de tempo também. De tempo de trabalho, de isso. Entre os materiais. Ó, a sétima pergunta, eles perguntam aqui sobre qual a melhor posição para moldar o paciente. Uhum. Então, a posição mais ergonômica é deixar o paciente sentado em 90 graus, né? Ou ligeiramente inclinado. E o mais importante do que isso é a forma como você leva na boca do paciente essa moldeira com o material. Então, por exemplo, a gente que estava acostumada a moldar, por exemplo, com o alginato, a gente leva a moldeira mais inclinada e depois deixa ela paralela ao chão, ou paralela ao plano oclusal. Já quando eu estou moldando com o silicone por adição, ela já entra na boca do paciente, a gente introduz mais paralela ao plano oclusal, e a gente vai fazer essa pressão uniforme em levando toda a moldeira diretamente, né? Fazendo uma pressão uniforme, não inclinada, né? Paralela ao chão, né, Josi? Então, acho que Distorção. É um erro comum justamente por isso. O pessoal está acostumado com o ginásio, né? E aí, na hora de posicionar um silicone por adição, eles querem fazer um movimento parecido. Então, sempre completamente paralelo ali ao plano oclusal. A moldeira paralela. Uma pressão uniforme, né, Josi, em toda a capa. Inclusive, falando disso, né, Gília, puxando aqui um pouquinho o gancho, é comum na hora de colocar essa moldeira na boca do paciente, o dentista se desesperar um pouco com o tempo, querer fazer muito rápido, com rápido. Uhum. Não é a questão da força, não é o tempo, né? Nesse momento de inserir a moldeira ali na boca do paciente, a inserção precisa ser lenta para dar tempo do material ir escoando à medida que você pressiona, né? Então, essa inserção lenta, geralmente é interessante a gente fazer a pressão na região dos pré-molares, tanto superiores quanto inferiores, é uma região que dá mais estabilidade, né, para pressionar essa moldeira. E uma coisa também, né, até puxando outro gancho aqui para um erro que é comum, é na hora de você colocar a moldeira na boca do paciente, às vezes pode acontecer de você girar um pouco e essa moldeira ficar, às vezes, com o cabo um pouco torto, né? E no desespero, às vezes a pessoa tenta corrigir na hora ali. Então, não tem que corrigir. É melhor que você termine de moldar daquele jeito, né? Mesmo que esteja ligeiramente fora de posição. Claro que não é o ideal, né? O ideal é realmente ficar bem alinhado. Mas caso isso aconteça, termine de moldar e depois você marca ali, né? Depois da moldagem finalizada, você marca ali a linha média do paciente para tomar aquilo como referência. É mais fácil a gente salvar o molde, né? Dessa forma do que tentar corrigir. Fazer alguma possível distorção. Bom, a oitava pergunta, Gília, sobre quando que eu utilizo, e essa é super comum também, né? Sempre nos perguntam, quando que eu utilizo a fluida de baixa viscosidade e quando eu utilizo a de média viscosidade do Express XT. Primeira coisa super importante, né? As pessoas acham que isso tem a ver com a questão da precisão. Será que uma é mais precisa do que a outra? Não. Então, em questão de precisão de cópia, né, as duas são iguais, né? Elas têm a mesma precisão de cópia, a mesma questão da hidrofilia, toda aquela questão. O que a gente tem visto, geralmente, né, isso vai muito de uma preferência pessoal do profissional, se ele gosta de trabalhar com material que expõe um pouquinho mais ou que expõe um pouquinho menos, mas o que a gente tem visto é que na técnica de 2 passos, geralmente o profissional gosta de trabalhar com a consistência regular, né, que ela precisa de uma pressão um pouquinho maior, então geralmente eles preferem. Quem trabalha bastante, né, com a técnica simultânea, a técnica de passo único ali, como a gente viu, geralmente prefere a consistência leve, né, que escoa um pouquinho mais. Uhum. Isso. E a outra pergunta, Josi, eles nos enviaram se eles usaram fio retrator. Qual deve retirar, né? Ou deve manter por toda a moldagem? Ou eu tiro quando? Antes de moldar a densa, depois? Então, vai ficar um pouquinho de dúvida nessa etapa
da moldagem. Então, se você usou a técnica do duplo fio, usou 2 fios, um mais fino e um mais calibroso, o mais fino, que é o mais profundo, vai permanecer na moldagem durante toda a moldagem. Você só vai tirar o fio mais grosso, mais calibroso, antes de injetar a pasta fluida. Então, na hora a gente tira e daí já injeta. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as substâncias hemostáticas. Se a gente usar alguma substância hemostática no fio, algumas substâncias à base de sulfato, elas podem inibir a polimerização, né? Então, é legal você usar alguma substância, ou que é a base de cloreto, ou a pasta afastadora, né? Que é a da 3M. Eu não sei se eu acho que você tem ela aí, né, Josi, para mostrar para eles. Ela não é fio, ela é uma pasta. Isso. Deixa eu mostrar ela aqui, acho que dá para ver, Gi? Uhum, dá. Uhum, Dá, né? isso. Então, na verdade, ela é uma pasta, e muita gente, a dúvida que muita gente ficou, aqui, coloca no dispensador, Isso. ela é uma pasta que vai ser injetada ali dentro daquele suco, né? E uma dúvida muito comum que o pessoal tem, quem não conhece essa pasta, é que o afastamento que ela promove é um afastamento químico? Será que eu estou colocando um produto químico ali que faz a gengiva retrair? Então, não. O afastamento dela é mecânico. Ela é uma pasta que a gente coloca, ela se expande, né? E promove ali um afastamento mecânico. Então, não é nada químico ali que vai causar, né, esse afastamento gengival. Então, o primeiro ponto é isso. Ela tem, você falou, né, Gilian, da questão do hemostático. O hemostático dela é cloreto de alumínio, então não interfere na polimerização do material. Para aplicar, você vai colocar ali no fundo do suco, né? Então, ela tem um aplicadorzinho na ponta, não sei se consegue. Dá para ver, Josi. Uhum. Então, ela tem esse aplicadorzinho ali com um cursor, né? Para você realmente se guiar ali do que pode inserir naquele suco. Coloca ali, injetou lá dentro do suco, deixa mais ou menos 2 minutos, né? No mínimo. E aí depois lava, tira e o afastamento está feito. Super importante também nesse ponto, né? Já que a gente está falando de afastamento. Se você fosse utilizar um paciente com periodonto mais espesso, enfim, e você precisa de uma técnica de fio duplo, por exemplo, né? Para fazer aquele afastamento. Então, nesse caso, essa pasta substituiria o segundo fio. Coloca o fio ainda sucular mais fininho, né? E ela substituiria o segundo fio. Não, é um paciente que tem o periodonto ali mais fino, né? Um biotipo menos espesso, enfim. Nesse caso, você pode utilizar somente a pasta para funcionar super bem. Josi, a próxima pergunta é: quais os tempos de manipulação do Express? Qual que é a dúvida, né? Que eles têm quanto tempo eu posso manipular e qual o tempo que eu tenho que esperar? Uhum. Beleza. Tanto na pasta densa, né, que são a pasta que a gente vai utilizar inicialmente ali. Então, na pasta densa e na fluida também, nos dois casos, a gente tem 1 minuto e meio para manipular, ou no caso da fluida, para injetar, né, para fazer a injeção. Então, 1 minuto e meio é o meu tempo de trabalho ali. E depois eu tenho 3 minutos e meio de moldeira na boca do paciente. Então, totalizando, seriam uns 5 minutos no total, né, entre começar a manipular até tirar a moldeira lá da boca do paciente. Uma coisa que é importante também falando disso, né, Gília, lembrando aqui, que é importante a gente respeitar o tempo do relógio, né? Muitas vezes, às vezes a gente coloca ali, a gente pega um próprio instrumental, né, para ver, não, deixa eu ver se já está duro, faz a marcaçãozinha ali para ver se já pode retirar da boca do paciente. Não se guiem por isso, né? Seguir realmente pelo cronômetro, pelo tempo do relógio. E igual a gente falou aí, né? Então, 1 minuto e meio de manipulação, 3 minutos e meio para remover da boca do paciente. E até complementando essa pergunta, como fazer a desinfecção desse molde depois da moldagem, né? Então, a nossa orientação é você lavar com água corrente, lavar bem, borrifar um desinfetante de nível intermediário, então ácido peracético, um quaternário, e depois secar para daí enviar para o laboratório com segurança, né, Josi? Beleza, perfeito. É isso. É isso. Acho que é super importante, especialmente nesse momento, né? Qualquer tipo de material que você esteja trabalhando, é super importante fazer essa desinfecção. Gília, a última pergunta é sobre ponta misturadora. Muito comum, né? As pessoas falam, será que eu posso utilizar pontas misturadoras diferentes, né? O encaixe ali, às vezes, é possível encaixar pontas diferentes, né? Então, será que tem problema eu utilizar pontas diferentes ali no meu sistema? Então, na verdade, pessoal, cada ponta misturadora, ela tem essas espiras internas, não sei se vocês conseguem
Dá para Mas ver. ela espiras internas que têm uma angulação específica e um tamanho específico. Então, tudo isso é específico também para o material que você está utilizando. Então, não troque, não utilize outras pontas ali, realmente, para que a gente tenha mais previsibilidade na manipulação desse material, tá? Então, nada é por acaso ali, a gente precisa realmente tomar cuidado aí e não fazer essas trocas. E até puxando um pouquinho, Giga, porque eu vejo que é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, né? Como guardar depois de utilizar o material, como que você guarda. Muitas vezes as pessoas, especialmente esses cartuchos com as pontas misturadoras, né? Então, muitas vezes elas utilizam o cartucho, né? Terminei de utilizar ali, de fazer a minha moldagem, eles removem essa ponta usada, joga fora e voltam aquele fechozinho inicial. Então, esse é um erro super comum. Não voltem esse fecho inicial. Então, esse fecho inicial você vai jogar fora e você vai guardar, né, o seu cartucho com a ponta misturadora usada. Então, faz ali a desinfecção, né, ou pode ser o ácido peracético, enfim, álcool 70, faz a desinfecção ali e guarda dessa forma aqui com a ponta misturadora usada. Uma dica também que a gente tem dado aí, né, da 3M, que eu acho que pode ajudar também, é guardar sempre na posição horizontal, deitado assim na gaveta, tá? Então, isso também ajuda, às vezes o dia está um pouco mais quente, enfim, né, a não entrar ar. Então, deixar a posição horizontal com a ponta usada. Isso aí é um erro comum também, né, Gi? Isso mesmo. Então, acho que a gente respondeu todas as perguntas, né, Josi? Gostaríamos de agradecer a cada um que assistiu essa aula da série Masterclass 3M, em parceria com a Dental Speed, e gostaria de agradecer por vocês terem enviado as perguntas, acho que a gente pôde esclarecer algumas delas, e até a próxima, né? Até a próxima aula. Obrigada. Tchau.